Fala, turma linda, professor Diogo aqui mais uma vez no canal Biologia com Diogo para continuarmos estudando os ciclos biogeoquímicos na parte aqui de ecologia, certo? Desta vez, pessoal, nós iremos estudar o ciclo de quê? Do oxigênio, certo? Aí eu já quero deixar uma coisa clara para vocês aqui, é que muitos alunos acham que quando nós vamos falar do ciclo do oxigênio, nós estamos falando desse O2 aqui, olha, tá certo? Do gás oxigênio. Não é só disso que eu estou falando, eu estou falando do átomo de quê? Do átomo de oxigênio, então não esqueçam disso. E aí, onde é que eu vou ter esse átomo de oxigênio? Na água, tá certo? É, em compostos orgânicos, em proteínas, por exemplo, certo? Em CO2, em dióxido de carbono, em vapor de água, entre outros. E aí eu pergunto a vocês, pessoal, vejam, uma coisa que eu quero deixar claro para vocês aqui é que vocês estão vendo várias setas. Vocês não se preocupem em decorar essas setinhas aqui. Depois vai ficar tudo aí, ó, bem organizado na sua mente. Quando você for entender dos processos que estão acontecendo aqui, certo? E aí eu vou passo a passo aqui mostrando as setinhas, certo? E aí vocês vão analisando aí o que é que está acontecendo, vão fazendo essa ligação aí, descobrindo que o oxigênio vai estar presente aí em diversos processos, certo? Vamos começar aqui, olha, através de quê? Vamos começar aqui através da fotossíntese. Olha, para a fotossíntese acontecer, a planta, né, vai absorver o quê? Vai absorver CO2. E o CO2 aqui que você está vendo, olha, tá vendo aqui? CO2, certo? Deixa eu colocar aqui, ó. Ela está absorvendo CO2, certo? Através da fotossíntese. E aí, pessoal, o CO2 tem átomo de oxigênio, certo? Então não esqueça disso, olha, estou falando do átomo de oxigênio. E aí, na fotossíntese, eu absorvo o quê? CO2. Nós estudamos isso lá no ciclo do carbono. A planta aqui vai fabricar o seu próprio alimento, fabricar matéria orgânica e vai produzir glicose, por exemplo, C6H12O6. Tá vendo que aqui, olha, vai ter oxigênio novamente, sim ou não? Nessa produção aqui, olha, feita através da fotossíntese. Certo, pessoal? Agora veja, na fotossíntese, eu vou absorver o gás o quê? Eu absorvo o gás carbônico, certo? Eu absorvo o gás carbônico e eu libero qual gás, certo? Absorve aqui o gás carbônico, produz glicose, que você está vendo aqui, C6H12O6, mas eu vou liberar o gás oxigênio, o O2. Agora, cuidado muito bem no que eu vou falar agora, certo? Esse O2 aqui, olha, que a planta liberou na fotossíntese, muitos alunos acham que ele foi proveniente dessa molécula aqui de dióxido de carbono que a planta absorveu. E isso está errado, certo? De onde é que vem esse oxigênio aqui liberado na fotossíntese? Esse O2 liberado na fotossíntese, ele vem da molécula de quê? Da molécula de água. Então, se o vestibular lhe cobrar esse oxigênio liberado na fotossíntese, ele é proveniente do dióxido de carbono que a planta absorveu? Errado. Esse oxigênio liberado na fotossíntese, ele é proveniente da molécula de quê? Água presente ali na planta, certo? E aí, veja, pessoal, na fotossíntese absorvo CO2 e libero gás oxigênio. E aí vamos observar mais algumas coisas. Se você perceber aqui, olha, a setinha aqui está voltando para a planta, tá certo? O que é que eu estou dizendo aqui? Que esse gás oxigênio aqui, a planta também vai utilizar em um processo chamado de quê? Em um processo chamado de respiração, tá certo? Que já está escrito aqui, olha. A planta respira sim ou não? Respira. Ela faz respiração? Faz. E na respiração da planta, o que é que vai acontecer? Na respiração dela, ela vai absorver o quê? O O2. A respiração dos animais, tá certo? A respiração das plantas, a absorção aqui de quê? CO2. Eu vou pegar o O2, tá certo? E eu vou liberar o quê? Tá certo? Eu vou liberar, olha, por exemplo, esse animal aqui, ó. Quando ele tá fazendo ali a respiração dele, ele absorve O2. E aí, veja a setinha. Eu vou colocar em outra cor aqui para ficar melhor para você, certo? A setinha aqui, ó, saindo dele, ó, tá indo esse caminho aqui. E ele tá liberando o quê? Ele tá liberando CO2 na atmosfera. A planta também libera CO2 na atmosfera, não esqueça disso, através da respiração. Então, eu quero que vocês me digam aqui uma coisa, olha,
Essa respiração, que é chamada de respiração aeróbica, ela pega qual gás? Ela pega o gás do quê? Oxigênio. Na respiração, vou utilizar o gás oxigênio, como no cavalo aqui, por exemplo, que você está vendo, e ele vai liberar o quê? Ele vai liberar o CO2, certo? Não esqueçam desse detalhe. Mas aqui é outra seta, olha. Esse cavalo aqui, tá certo? Ele vai transpirar. E na transpiração animal, tá certo? Eu vou liberar o quê? Na transpiração vai acontecer ali a liberação de vapor de quê? Vapor de água. Vapor de água. Eu tenho a molécula de quê aqui? A molécula de H2O. Então tem átomo de oxigênio também. Então está fazendo parte do quê? Do oxigênio. Não esqueçam desse detalhe, certo? E aí, pessoal, olha, esse vapor de água que você está vendo aqui, de onde é que mais ele vem? Tá certo? Bora lá buscar mais algumas coisas. Olha, o vegetal ele também transpira. E a transpiração, tá certo? Vegetal aqui, olha, também vai liberar o quê? Também vai liberar o vapor de água. Vai ali para a atmosfera, certo? E o que acontece? Esse vapor de água aqui, olha, água no estado gasoso, água no estado gasoso, ela passa para o estado líquido. Anotem aí, certo? Água no estado gasoso, ela passa para o estado líquido através de um processo chamado de quê? Através de um processo chamado de condensação. E é assim que forma-se as nuvens. Eu tenho um vapor de água ali que vai passar para o estado líquido e depois vai precipitar, vai cair ali a água, tá certo? H2O na forma líquida. E eu vou encher ali, por exemplo, rios, lagos, lagoas, vai para o oceano, certo? O animal toma água, ele vai beber água, aí vem aqui água para o corpo dele, dali átomo de oxigênio, certo? A planta aqui absorve água, ela precisa absorver água, claro, tá certo? Então a planta vai ter aqui, ó, H2O no seu corpo, tem átomo de oxigênio, certo? E aí o que é que vocês estão vendo aqui? Olha, mais, tá certo? O que é que nós estamos vendo aqui? Mais uma setinha. O que é que está aqui acontecendo? Olha, seres vivos morrem e na morte aqui vai acontecer o quê, ó? A decomposição. E a decomposição, tá certo? Ela vai liberar o quê? Na decomposição, não sei se vocês lembram, eu vou liberar, tá certo? O CO2. Então, a decomposição ela libera CO2. Se ela libera CO2, ela libera ali no CO2, na estrutura do CO2 tem átomo de quê? Oxigênio. Então, a decomposição também tá ligada ao quê? Tá ligada ao ciclo do oxigênio. E aí eu queria dizer outra observação a você. Se for uma decomposição do tipo que eu tenha decompositores aeróbios ali, bactérias aeróbias, eu vou utilizar o que? Essa decomposição, ela vai utilizar o gás oxigênio, certo? Então, de novo, o átomo de oxigênio aparece aqui, olha. Decomposição aeróbica. Eu vou absorver o CO2 ali nessa decomposição. Eu vou precisar desse oxigênio e eu vou liberar o que ali? Gás carbônico que você está vendo, olha. O oxigênio aqui sendo absorvido, certo? No processo de decomposição e o CO2 sendo o que aqui, ó, liberado. Também vai haver a liberação de vapor de água do solo, olha aqui, ó, vapor de água sendo liberado aqui do solo, também essa água aí vai para a atmosfera. E é isso, pessoal, o ciclo de quê? Ciclo do oxigênio, observem, a fotossíntese, absorve CO2, tem átomo de oxigênio ali sim ou não? Tem. A fotossíntese, libera gás oxigênio, tem átomo de oxigênio também? Tem, tá certo? Lembrando que esse oxigênio aqui, olha, liberado na fotossíntese, ele é proveniente da molécula de quê? De água presente na planta e não da molécula de CO2. Não esqueçam disso. A respiração, tanto a animal quanto a vegetal, eu vou absorver ali átomos de oxigênio, certo? Na transpiração, tanto animal quanto a vegetal, eu vou liberar ali água, tá certo? Então tem átomos ali de oxigênio também, tá certo? Então na respiração eu absorvo gás oxigênio, tá certo? Na transpiração animal e vegetal, eu vou liberar o quê? Vapor de água. Não esqueça disso, vou liberar a água. A água vai condensar, tá certo? Aí vai cair aqui na forma líquida e os seres vivos, os animais, as plantas vão absorver, assimilar ali e começa todo o ciclo novamente, certo? E é bem simples, esse é o ciclo do oxigênio. Vamos treinar agora uma questão, certo? Para a gente ver como é que o Enem cobra esse assunto, tá certo? Vamos lá, observem. Olha aqui a nossa queridíssima prova do Enem. Ela disse o seguinte, olha.
Plantas terrestres que ainda estão na fase de crescimento, cuidado, ó. Planta que está na fase de crescimento fixam grande quantidade de CO2, utilizando para formar novas moléculas orgânicas e liberam grande quantidade de oxigênio. Vamos anotar isso aqui do lado para ficar bem bacana a nossa explicação, certo? Eu estou falando de que plantas terrestres que ainda estão em fase de quê? Crescimento. Plantas, digamos o quê? Que elas estão em fase de quê? Fase de crescimento. As plantas que estão na fase de crescimento, que é que a questão está dizendo aqui, olha, que elas vão que elas vão, certo? Absorver grande quantidade de gás carbônico, tá certo? E elas vão liberar, tá certo? Grande quantidade de quê? Oxigênio. Isso são as plantas na fase de quê? Crescimento. Elas são jovens, tá certo? Pessoal, se elas absorvem muito CO2, certo? Olha para cá, não tire pouco não, certo? Se elas absorvem muito CO2 e elas liberam muito O2, eu estou dizendo aqui que a planta na fase de crescimento, ela tem uma alta taxa de quê? Ela tem uma alta taxa fotossintética, certo? A planta que está em fase de crescimento, ela tem uma alta taxa de quê? De fotossíntese, certo? Por que ela tem essa alta taxa de fotossíntese? Ela tem essa alta taxa de fotossíntese, pois, certo? Ela tem muita o que presente nela ali? Tem muita, vou até anotar aqui na cor verde, tá certo? Ela tem muita clorofila. E tem muita clorofila, pigmento verde. Plantas na fase de quê? Na fase de crescimento. E é por esse motivo que elas fazem muito o quê? Fotossíntese. Elas absorvem. Olha aqui a setinha, ó. Entrando na planta aqui, absorve muito CO2 e libera muito gás oxigênio. Então, quanto mais planta jovem eu tenho ali no meio, mais fotossíntese acontece, mais oxigênio eu libero, certo? Vamos continuar aqui o texto do Enem. Vou colocar outra cor aqui para ficar bem claro na sua mente, certo? Olha o que eu estou colocando aqui agora. Veja. E é que o Enem continuou dizendo aqui, ó. No entanto, em florestas maduras, com plantas já adultas, maduras, certo? Cujas árvores atingiram o equilíbrio, consumo de oxigênio da respiração tende a se igualar na sua produção pela fotossíntese. Como assim? Vamos colocar aqui, olha, que eu estou falando agora de uma floresta, o quê? Eu estou falando agora, certo, turma? De uma floresta que está o que agora? Madura. Isso, olha. Aqui eu estou dizendo que na floresta madura, as plantas vão ter menos do que? Clorofila ali, certo? Então vou fazer aqui, ó, menos, vai ter uma menor, certo? Uma menor taxa de quê? Fotossíntese. Aqui vai ter uma menor taxa de fotossíntese em relação ao quê? Em relação às plantas jovens. Não esqueçam disso. Então, pessoal, numa floresta madura há uma menor taxa de quê? Há uma menor taxa de fotossíntese em relação, tá certo? Então, eu vou colocar aqui uma setinha para baixo, dizendo que aqui eu tenho uma menor taxa de fotossíntese em relação à floresta o quê? Jovem, as plantas na fase de crescimento. Pois aqui vai ter menos o quê? Clorofila, tá certo? Não esqueçam disso. E tende a se igualar a quantidade de que, olha, no entanto, nas florestas maduras, cujas árvores atingiram o equilíbrio, o consumo de oxigênio pela respiração tende a se igualar na sua produção pela fotossíntese. Então, o que ela consome na respiração celular, tá certo? Vai ser igual à taxa de fotossíntese. Não sei se você sabe. Mas na respiração vai acontecer o quê? A absorção de O2. E na fotossíntese vai acontecer o quê? A liberação de O2. Só que, pessoal, a planta vai fazer a respiração, certo? Ela vai respirar, vai absorver O2, que é respiração. A planta madura vai fazer fotossíntese e ela vai liberar o quê? O2. Mas isso tende ao quê? A se igualar. Na floresta, o quê? Na floresta madura, onde eu tenho plantas já maduras. Já com as plantas em fase de crescimento,
jovens ainda, a taxa de fotossíntese vai ser bem mais alta. É isso que a questão aqui está dizendo, certo? Vamos aqui continuar o texto. O que é que o texto trouxe agora? Veja. A morte natural de árvores nessas florestas afeta temporariamente a concentração de oxigênio e de CO2 próximo à superfície do solo, onde elas caíram. Quem caiu? Certo? Quem caíram? Tá perguntando aí, ó. Tá falando aí, ó. A morte natural de árvores nessas florestas, dita anteriormente, certo? Afeta a concentração de oxigênio e de CO2. Pessoal, cuidado no que eu vou falar agora para que você não fique. Observem bem. Quando essas árvores aqui morrem, a morte natural delas, vou colocar aqui, olha. Anotar bem direitinho aqui para que você não fique confuso. Vai acontecer o quê? A morte de quê? A morte das plantas. Se há a morte das plantas aqui, o que é que vai acontecer? Elas vão morrer e elas vão sofrer um processo de quê? Elas vão sofrer um processo de decomposição, tá certo? Elas vão sofrer decomposição, porque tudo que morre ali, certo? Vai sofrer a decomposição. E aí, pessoal, nessa decomposição, certo? O que é que vai acontecer nessa decomposição? Olha para cá. Nessa decomposição que vai utilizar ali, se for com seres aeróbicos, eles vão utilizar o quê? Eles vão utilizar o gás do quê? Oxigênio. Se você tem muita planta ali morta, e ela vai utilizar o gás o quê? O gás oxigênio. Veja aqui que irá acontecer. Eu tenho plantas mortas ali e elas vão usar o gás oxigênio. Então, a taxa de oxigênio na atmosfera, certo? Próximo ali, olha, ao solo, vão ser utilizadas. O oxigênio vai ser utilizado na decomposição. Vocês concordam que o oxigênio ali, se vai ser utilizado na decomposição, ele tende ao quê? A diminuir. É isso ou não? Vai diminuir o oxigênio. E na decomposição, eu libero o CO2. O CO2 vai o quê? O CO2 vai aumentar. Então, o que é que acontece aqui? Olha, com plantas mortas, essas plantas aqui vão sofrer o quê? O processo de decomposição. Na decomposição, certo? Eu vou liberar, desculpe, eu vou absorver oxigênio e eu vou liberar o quê? CO2. Então, a taxa de oxigênio na atmosfera ali, tá certo? Olha, o que é que tá perguntando aqui? A concentração de oxigênio e de CO2 próximo à superfície do solo, tá certo? Onde eles caíram vão ser alterados. Então, mas o que é que vai acontecer com a taxa de oxigênio? Vai o quê? Vai diminuir. Mas por que vai diminuir? Vai diminuir porque o oxigênio é utilizado na decomposição. E o CO2? Vai acontecer com o que com o CO2 ali? Vai aumentar. Por que a taxa vai aumentar? Porque na decomposição eu vou liberando ali CO2, certo? Então, observe aqui o que o examinador perguntou, certo? O que é que vai acontecer? Olha, a concentração de oxigênio próximo ao solo, no local da queda, será o quê? Será maior ou será menor a concentração de oxigênio? Vai ser o que aqui, ó? Vai ser menor porque o oxigênio vai ser utilizado na decomposição. Plantas morreram, eu vou pegando o oxigênio ali usando na decomposição, então a taxa vai ser o quê? Menor. Então tudo que traz maior ou igual aqui, pessoal, eu vou o quê? Eu vou descartar. Aqui está dizendo que é maior, eu vou descartar, certo? Aqui está dizendo que é maior, eu vou descartar. E aqui está dizendo que vai ter a mesma taxa de oxigênio, eu vou descartar. Ficou entre a letra A e a letra E. Vamos ver o que a letra A diz. Olha, a taxa de oxigênio próximo ao solo, ela vai ser menor, tá certo? Pois haverá o consumo do oxigênio durante o quê? A decomposição. Lindo, né? Gabarito, letra o quê? A taxa de oxigênio diminui. Diminui por quê, turma? Porque o oxigênio tende a ser utilizado ali em quê? A decomposição. A letra E diz o seguinte, olha para a letra E. A taxa vai ser menor, estava até correto, né? Pois haverá redução de oxigênio pela falta de fotossíntese realizada pelas árvores mortas. Pessoal, a taxa vai ser menor de fato. Por quê? Porque vai ter a decomposição consumindo ali, olha, em grande escala ali, tá certo? O oxigênio próximo ali ao solo por conta desse processo de decomposição. Então, a justificativa melhor que eu tenho aqui é na letra o quê? É na letra B, na letra A, certo? Nosso gabarito aqui, olha, é letra o quê? Letra A, certo? Essa daqui
ela não está completamente correta. Gabarito letra A. E é isso, pessoal. O ciclo do oxigênio não é complicado, certo? Pode cair no seu vestibular, então olhe novamente, escreva, faça o seu resumo, tá certo? Continue estudando, continue focado, certo? É assim que a gente estuda, observando os detalhes. Eu espero que vocês tenham compreendido bastante, certo? Mas qualquer dúvida, deixa aqui no comentário, qualquer observação, qualquer sugestão, deixa aqui que eu vou atender você com o maior carinho do mundo, certo? Forte abraço, deixa o like, inscreva-se no canal se ainda não está inscrito, certo? Compartilhe o vídeo com o seu coleguinha e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau e fiquem bem.